A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Uma boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nessa sessão, com ordem do dia 21 de outubro de 2025. Quero aqui agradecer a presença do pessoal do Monte Pascoal, do bairro Monte Pascoal, também Altos da Julieta, que também pertence ao bairro Monte Pascoal. Obrigado pela presença de cada um. E todas as manifestações são bem-vindas. Obrigado. Aqui é importante relatar aos colegas vereadores que o primeiro assunto e a ordem do dia trará a discussão do veto parcial referente ao projeto de lei do Legislativo número 23. Então, em discussão, o projeto de lei do Legislativo número 23, que institui a política pública municipal de valorização dos artistas locais e da outras providências. Pareceres: legislação, justiça e redação final favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Davi André de Almeida. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui os nobres vereadores, nobres vereadoras. Quero cumprimentar também os moradores do Monte Pascoal, do Altos da Julieta, cumprimentar o Adriano, que está aqui, também Guzmão, cumprimentar os demais moradores, a Elisaura também, o Odimar, cumprimentar também o nosso ex-prefeito, ex-vice-prefeito também, que está aqui, Renato Tartarotti, e as demais pessoas que estão conosco. Também aqueles que nos acompanham através dos canais do YouTube e a imprensa aqui presente. Senhor presidente, o veto parcial aqui do Legislativo número 23, é um veto que ele vai suprimir o artigo 4º, e vai manter, então, a essência do projeto. E eu quero ler aqui um pouquinho para a gente poder votar, e depois quero também pedir o auxílio também do vereador Jesus, para que também é um projeto dele, Jesus, se tu puder me auxiliar aqui também, quero te agradecer. A proposta, então, ela está em consonância com os princípios constitucionais de valorização da cultura local, da promoção da diversidade, do acesso democrático aos bens culturais em nível municipal e está alinhada com os objetivos do Plano Municipal de Cultura e com as diretrizes, então, desse veto parcial, de descentralização e democratização do fomento cultural. Então, dessa forma, entendeu o Executivo, de mandar para esta casa, mantendo a essência do projeto, E, então, eu quero pedir que seja colocado em votação, senhor presidente, nessa noite, se assim for o entendimento e que os vereadores possam analisar. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, colocamos em votação o veto parcial ao projeto de lei do Legislativo número 23 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em segunda discussão, o projeto de lei do Executivo número 28 de 2025, que autoriza o recebimento de imóvel em doação. Pareceres: legislação, justiça e redação final favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social favorável.
Jurídico favorável. Este projeto está em vistas com o vereador Roque Sevenini, a qual eu passo a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar aqui de modo especial os moradores que nesse momento aqui exercem o seu direito de cidadão, né, de discutir, de conversar e de cobrar aqui dos vereadores também que sejam ouvidos. Então, sejam bem-vindos. Cumprimentar a imprensa. Senhor presidente, eu devolvo, então, esse projeto de lei número 28/2025 à Casa e peço a palavra para falar sobre esse projeto. O projeto autoriza o recebimento de imóveis em doação. No primeiro momento, quem que não vai querer receber imóveis de graça para o município? Me parece, em primeiro momento, uma coisa muito boa. Bom, o município estará recebendo vários terrenos e vai matricular em nome do município. Serão propriedades do município. Só que não é bem assim. Esses terrenos que estão sendo recebidos pelo município, eles são terrenos particulares. Alguém fez um loteamento e nesse loteamento existiam áreas de preservação ambiental, APP, certo? Então, quando tu faz um loteamento, tu é obrigado a separar essa área e nela não pode se construir absolutamente nada, certo? Fica ali gravada como uma servidão ambiental. Então, vai aparecer o que na matrícula lá do imóvel? Que esta área está gravada de servidão ambiental. Esses terrenos possuem exatamente essas características, são ali do bairro América. Se a gente for lá olhar, é uns desfiladeiros, não tem o que fazer ali. Ou é reserva, ou é APP por declividade ou aclividade, ou ela é APP por algumas nascentes. Quando você grava esses terrenos com essa servidão ambiental, a responsabilidade de mantê-los, preservá-los, é de quem é dono. E quem que é dono? Um particular. Aí eu vejo que o município está recebendo agora para o município esses terrenos, para que o município cuide disso. Então, em tese, você está se desincumbindo do dever de cuidar e transferindo esse dever para o município. Ah, vamos ter vários terrenos. Para quê? A responsabilidade de cuidar é tanto do município quanto do dono. Agora, se esses municípios se esses terrenos não tivessem gravado do ônus ambiental, seriam também doados para o município? Ou não? Então, na verdade, aqui popularmente dizendo, é um presente de grego. Eu fiz aqui um requerimento ao líder do governo, o vereador Davi, e eu quero lhe cumprimentar porque você respondeu, deu importância, estudou o tema, e respondeu dizendo o porquê que o município está recebendo, do qual eu concordo aqui o porquê que está recebendo, só que eu não vejo motivos para receber, porque as mesmas alegações que aqui estão na resposta, que o município vai fazer, já tem que ser feito pelo dono. Já tem que ser feito pelo dono. Então, você está transferindo isso aqui para o município cuidar. Então, eu devolvo à mesa. Seria bom que a gente sempre se aprofundasse nesses projetos, embora eu vou votar favorável, porque a APP vai estar sendo preservada de qualquer forma. Mas fique claro que é um assunto que às vezes passa batido, mas quem ousa se aprofundar e estudar o tema, não fica só em algumas homenagenzinhas, pode muito bem encontrar algo importante para a comunidade, como, por exemplo, essa questão da preservação ambiental. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Davi. Senhor presidente, eu quero só, então, fazer uso da palavra sobre o projeto 28, para destacar aqui a resposta que entreguei ao nobre vereador Roque Sevenini, dizendo o seguinte, que o projeto de lei
do Executivo número 28, 2025, eu também já quero agradecer aqui o secretário Paulo Gasperin, que também me deu aqui subsídios, né, para a gente também falar nessa noite. Diz o seguinte, né, a proposta de doação foi formalizada pela empresa LG Comércios Imóveis Limitada, responsável pelo loteamento Bela Itália, conforme o requerimento protocolado em 27 de fevereiro, né, de 2025. Então, os imóveis listados no pedido correspondem às matrículas que, como já está no projeto, que os nobres vereadores têm, e encontram-se onerados, né, com a averbação de servidão ambiental, como colocou aqui o nobre vereador, instituída como medida compensatória decorrente da compensação ambiental exigida no processo de licenciamento do empreendimento. Então, a doação ela tem por objetivo transferir ao município a titularidade já destinada à preservação permanente. Então, é imprescindível, né, aqui ressaltar que os imóveis eles são lindeiros à área pública, sendo possível de realizar aqui a aglutinação, né? Então, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente conclui que a incorporação das áreas ao patrimônio público representa medida de relevante interesse público, né? E aí nós vamos ter aqui, e depois eu posso até disponibilizar para os nobres vereadores, a proteção dos recursos hídricos, da manutenção da biodiversidade, a recuperação de ecossistemas sensíveis e assim por diante. Então, eu quero pedir, senhor presidente, né, que a gente possa, então, já com a devolução das vistas do nobre vereador Roque Cerverini, colocar em votação nessa noite e que os vereadores possam, então, apreciar nessa noite esse projeto e votar nessa casa. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Juliano Balgard. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, eu quero cumprimentar todos os cidadãos e cidadãs que se fazem presentes nesta noite, imprensa aqui, Leandro Damati, TV Serra, Jerônimo da Rádio Espaço, enfim, que de fato, como disse o meu colega que me antecedeu na fala, o vereador Roque, estão exercendo o seu livre direito e exercício de cidadania. Quando não concorda com algo, quando acha que algo não condiz com a realidade, é importante. A Casa do Povo é isso, é para ter os debates e para as posições serem tomadas. Então, o futuro da cidade passa pelo parlamento. Bom, senhor presidente, sobre esse projeto, eu estudei bastante ele hoje à tarde e realmente nós buscamos algumas imagens, inclusive o Gelson, o Weber estiveram em loco lá, e é uma área que fica um questionamento. Qual que é o interesse coletivo público? Na justificativa vai dizer que é para a educação ambiental. Mas aí eu faço a pergunta, e a área lá do Altos da Julieta, que tem as vertentes, não é uma área de interesse coletivo de preservação patrimonial, ambiental? Onde que tem água, onde que tem vertente? Então nós precisamos estabelecer alguns critérios, a gente precisa, de fato, ter uma coerência em alguns pontos. Mas, o que me estranha é que é o seguinte, é uma doação que as empresas têm que dar. Literalmente é um problema que já tem descarte incorreto de lixo. Tem problemas e quem deveria estar cuidando de lá é o proprietário. E quem deveria estar autuando, fiscalizando é a prefeitura. E a prefeitura não faz isso. E agora a prefeitura vai assumir um ônus. Com qual objetivo? Imaginem vocês têm algo lá na casa de vocês que não serve mais, que está incomodando, que está ocupando espaço. Eu vou passar adiante. Para mim, a doação dessas áreas é isso. É, no mínimo, vergonhoso. Eu não posso usar aquela área, mas a prefeitura pode? Qual que é o interesse público disso aqui? Será que, de fato, o município está sendo contemplado ou o município está sendo usurpado? Para mim é vergonhoso isso. Daí depois, sabe o que faz? Faz falta de áreas institucionais, faz falta de áreas habitacionais. É isso que dá.
Porque quando quem tem que emitir o contraponto, que tem que entregar a contrapartida, entrega uma porcaria. Aí o que se faz? Daí quando tem as áreas boas, as áreas institucionais, as áreas saudáveis, que poderiam ser usadas como área de lazer, de recreação, de integração, elas acabam sendo desafetadas e usam para moradias. Então, qual que é o critério que está sendo estabelecido? De fato, é questionável. Quem que escolheu isso? Como é que aceitou? Será que a empresa não tem uma consciência social? Uma responsabilidade social? Se fosse o contrário? E se fosse o município que entregasse menos? Então, eu vejo, lamento, nós precisamos sim de áreas para preservar, inclusive eu acho que tem que se fazer um estudo amplo em todos os bairros, em toda a comunidade, mas aqui, literalmente, os proprietários estão se livrando de um problema entregando para a prefeitura. Ó, está aqui, eu não quero mais, pega. Mas, eu vou votar favorável, mesmo fazendo todas essas ressalvas. Então, digo isso porque é uma área que o município vai e o meu voto não vai fazer diferença, o governo tem maioria, vai aprovar. Mas eu quero registrar a minha indignação, né, já que tem gente que está cochichando ali, quero registrar a minha indignação, porque eu não vou dizer amém para tudo que vem, eu vou contrapor, que aqui é o lugar de falar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra a vereadora Fernanda Corrêa. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, ao público aqui presente, à imprensa e os que nos acompanham pelas redes sociais. Eu estudei também bastante esse projeto hoje à tarde. Eu confesso que, por alguns momentos, eu fiquei com bastante dúvida e fui até o local, pastor Davi. E enquanto o nosso papel aqui de ser vereador, né, da comunidade, eu digo que sempre é bem-vindo essas doações de terras para o município. Tá? Eu já deixo registrado aqui que eu vou ser favorável a esse projeto, dessas doações. Mas, por que eu digo que eu fiquei com dúvidas referente a ele? Porque essa área de terra que está sendo doada para o município, ela não vem por benevolência, né? Eu procurei conversar com outras pessoas que têm um entendimento mais, né, do que eu, ainda mais nessa parte jurídica, e a minha dúvida era referente ao quê? Conforme a fundamentação de lei, essa doação de terras que vem para o município é porque o doador ele causou algum dano ambiental, tá? Ele sofreu alguma multa ou algo semelhante, ou, como bem o colega Roque falou aqui, referente às APPs. Então, eu realmente espero que essa doação de terra, essas áreas de terras, ela seja realmente de preservação ambiental. Por que eu digo isso? Porque que não seja futuramente trocada a finalidade. Hoje a gente está vendo aqui o pessoal da Julieta, o pessoal do Monte Pascoal, que a gente já recebeu nessa casa vários ofícios referente à questão das moradias, né, que vão ser construídas, e o Altos da Julieta é um exemplo claro do meio ambiente, que lá tem as nascentes. Então, para que a gente não ocorra esses problemas futuros, né, de construções, que a gente não receba nessa casa daqui a um tempo, colega Roque, um projeto de lei para trocar a finalidade desse projeto. Por que eu digo isso? Eu estive lá no local e realmente da quadra do lado, da onde está sendo doada essa área de terra, aqui na rua ali, que tem na quadra do lado já tem uma moradia. Então, eu espero que não venha para esta casa futuramente um projeto de lei que troque a finalidade desse projeto e que a gente tenha situações como o Altos da Julieta, que é um exemplo claro das nascentes e que ocorre lá do meio ambiente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra,
Coloco em votação o pedido de urgência formulado pelo vereador Davi André de Almeida. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 28 de 2025, que autoriza o recebimento de imóveis em doação. O encaminhamento de votação ao vereador Roque Sevenini. Nesse momento em que vamos fazer a votação, apenas para ficar bem claro, nesse documento que o vereador Davi nos encaminhou, tem aqui uma manifestação que acho que foi colhida junto à Secretaria Ambiental, Secretaria do Meio Ambiente, diz da natureza da servidão ambiental. Aí fala do artigo 1378 do Código Civil, corretamente aqui invocado, e diz o seguinte, que tal gravame não impede a transferência de propriedade. Isso é verdade. O gravame ambiental não impede a transferência de propriedade, contanto que o próximo dono assuma as mesmas responsabilidades de preservação ambiental que tinha o antigo dono. Ou seja, o município assume o problema totalmente para ele. Então, só para esclarecer isso aí. Era isso aí, obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 28 de 2025, que autoriza o recebimento de imóveis em doação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por todos os senhores vereadores. Em primeira discussão, o projeto de lei do Executivo número 30, que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público e da outras providências. Pareceres. Legislação, Justiça e Redação Final, favorável. Orçamento, Finanças e Contas Públicas, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Davi André de Almeida. Senhor presidente, o projeto de lei 30, que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências, ela vem elencando aqui algumas áreas, né, que são importantes e relevantes, e nesse pedido aqui nós vemos um quantitativo de 198 vagas de professor, auxiliar de educação 40 vagas, secretário escolar 10 vagas, e assim nós vamos, inclusive, com vaga de psicólogo, né? Bom, no entendimento, né, do Executivo, senhor presidente e nobres vereadores, né, esse é um projeto que nós temos votado nessa casa e vamos votar, acredito, que não vai parar de vir esse projeto para casa. Por quê? Primeiro que hoje nós estamos sem o concurso, né? Então, o concurso público, o prefeito municipal, ele criou a portaria 1181, de 10 de setembro de 2025, que designa a comissão executiva para a realização de concurso público municipal, que será, então, realizado no primeiro semestre de 2026, porque há uma necessidade, né, realmente, de ser realizado. E depois nós vemos o seguinte, né, que essa substituição de pessoal, nós temos também aqueles servidores que vão se aposentando, né, e precisa uma reposição imediata, né, e temporária da reposição dessas pessoas. Segundo, nós temos aí o afastamento também dos servidores por tempo determinado, né, às vezes uma licença ou saúde, né, ou de interesse, né, que fica um período afastado, mas depois pode voltar, gestante e assim por diante. Então, se tem essas necessidades. E também por situações específicas, né, como eu cito aqui, o agente de serviço social, que aqui nós temos até 4 vagas, né. A ideia do Executivo é que para o próximo ano possa se fazer um levantamento das áreas irregulares e se possa trabalhar tudo isso, né, e regularizar alguns locais, e há esse interesse temporário, então. Nós temos aqui outro exemplo, o médico veterinário, né? O compromisso do médico veterinário é do Estado. O Estado tem que disponibilizar um médico veterinário.
Mas nós já tivemos situações aqui no município em que os vereadores que estiveram na legislatura anterior vão lembrar que estava parado os abates e nós precisamos, então, aprovar uma lei para que o município pudesse disponibilizar um médico veterinário para que se pudesse retomar, então, o trabalho de abate. Outro exemplo de médico de 2 vagas aqui é, por exemplo, a unidade do bairro Cruzeiro, né, que é a única que o município administra. O médico que estava no bairro Cruzeiro, ele passou em outro concurso e ele foi embora, deixando a unidade. O que há a necessidade? De temporariamente substituir esse médico urgentemente para que não pare os atendimentos. Então, senhor presidente, aqui esse projeto ele é importante, né, e o executivo ele manda antecipado para esta casa para que a gente possa fazer essa análise e votar, para também já se organizar para a retomada do ano letivo, estar com as suas vagas aí também completas. Então, o executivo também manda uma justificativa para cá, e que eu não vou ler aqui a justificativa, mas eu vou no embasamento dessa justificativa que trago para vossas excelências, e que a gente possa apreciar aqui também e votar nessa noite. Então, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Davi. Com a palavra, o vereador Juliano Balgar. Tá ruim aqui o negócio. Senhor presidente, vamos fazer o uso da palavra aqui sobre o projeto de lei 30, que é um projeto que literalmente todo ano ele vem para casa. Nós fizemos um levantamento de 2021, que é o ano primeiro que eu estive aqui na legislatura, nesta casa, e até agora, e a gente vê que muitos dos cargos eles se repetem. Professor é uma coisa um pouco mais complexa, porque, de fato, há professor que assume orientação pedagógica, há professor que assume vice-direção, há professor que assume o AE, e etc, etc. Porém, tem alguns cargos aqui colocados que fica uma indagação. Por exemplo, o médico veterinário é uma demanda anual. Por que não se está fazendo um concurso? Agente de gestão pública, até 15 vagas, que é o quê? Creio eu que o agente de administração pública, de gestão pública é o assistente administrativo. E até onde que eu sabia tinha um concurso aberto. Não sei se esse concurso caducou, se não foi prorrogado, etc, etc. Mas tem muitos questionamentos. Inclusive, nesse momento que eu vos falo, está acontecendo uma assembleia dos servidores do município, onde que está para vir uma reforma da Previdência e uma reforma do Estatuto, e que preocupa muito os servidores, principalmente a questão do fundo, onde que todos esses servidores que serão aqui efetivados, nenhum deles vai contribuir com o fundo da Previdência. Então, isso é um questionamento que fica. Alguns têm que fazer concurso. Sem concurso, tem déficit no fundo. Isso é o básico. E por que não está sendo feito? Por que vai se esperar? Agora, uma boa notícia que o vereador traz, que o ano que vem a gente vai ter concurso, mas eu gostaria de pedir vistas e eu gostaria de tentar entender por que alguns, como que ficou essa questão do agente de gestão pública, se não tem um concurso vigorando, qual que é a real necessidade também do próprio concurso, que eu acho que a gente precisa fazer esse debate para tentar entender e todo um cálculo de quanto que esse valor que é descontado literalmente do INSS, que é um direito, enfim, que é um valor previdenciário, quanto que ele poderia estar entrando no fundo de previdência. Então, mediante a isso, vereador Davi, também eu gostaria de pedir, se o senhor conseguir nos trouxer essa informação, que o senhor é sempre muito solícito, quantas vagas mais ou menos está prevista o próximo concurso, quais áreas, quais dessas aqui serão contempladas, e o senhor também falou lá do... Tá, eu estendo. E só para concluir aqui, peço... o que acontece? E outra coisa, vereador, o senhor falou aqui do bairro Cruzeiro, do médico, que é uma informação que eu não sei também. Por que o posto, a unidade básica do Cruzeiro é a única que não tem vínculo ao ProSaúde? É uma dúvida que me passou agora. Obrigado. Então, eu concedo vistas, né, ao vereador Juliano Balgartner, ao projeto de lei do Executivo número 30 de 2025. Então, está encerrado o espaço destinado
a discussão de projetos. Quero aqui aproveitar e saudar o Jerônimo Portolan, da Rádio Espaço, a Damate, da Rádio Miriam, representando a Rádio Miriam e também a TV Serra, a nossa colega vereadora Clarice Baú, Marcelo Broilo, mas aqui eu quero fazer uma referência a alguns colegas e conhecidos do bairro Monte Pascoal, José, que hoje está presidente, também um batalhador, que é o Idalino da Alprá, a Dona Maria, a ex-presidente também, a Neuza, o Elinho, também a família Verardo, todos aqui que estão nos prestigiando, obrigado pela presença dos senhores. Também quero fazer uma referência, não posso esquecer do Tartarotti, né, sempre contribuindo para a nossa cidade e a evolução da nossa cidade. Então, obrigado aí pela tua presença também. Passamos ao espaço de comunicação de liderança pelo tempo de até 3 minutos para manifestações sobre a ação da sua bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder de bancada. Com a palavra, o Vrock Sevenini, bancada do PSB. Fazer a minha fala com relação exatamente a esses moradores, homens e mulheres, jovens, crianças, enfim, que estão aqui. Esse movimento começou por vocês, não foi por nós. Então, quem tem mérito desse movimento são vocês, que compreenderam que é importante lutar por aquilo que vocês defendem. Os políticos, os vereadores, o prefeito, o secretário são funcionários de vocês. Vocês pagam os nossos salários. Então, nada mais justo que vocês cobrem de quem está aqui para que deem resposta por aquilo que vocês acham certo. Nem sempre vai agradar a todos, é verdade. A política é a arte da escolha. Tu nem sempre consegue escolher que agrada a todos. Não vai ter como. Por que quero falar isso? Porque quando vocês nos convidaram para ir lá visitar o local, nós fomos. Eu acho que a maioria, com certeza, dos vereadores foram. E quando a gente decidiu de ir lá, ninguém ficou discutindo quem era de situação ou de oposição. Vamos lá. Quando nós lá estivemos, eu estive na sexta, vocês não ouviram uma discussão entre oposição e situação lá. Teve o presidente, teve diversos vereadores, vereadoras, né? E a gente não fez debate, porque para nós não importa isso. Para nós o importante é que nós temos que preservar esse projeto de moradia, que é importante, e nós temos que preservar também o ambiente e o local onde as pessoas moram para que vivam com dignidade ali. Então é isso. Então, quando um secretário vai para a rádio dizer que isso é coisa da oposição e que a oposição é a oposição não ao prefeito, mas a oposição à Farroupilha, beira a infantilidade de uma pessoa que fala isso, que não tem a liturgia do cargo que ocupa e não conhece a luta de vocês e não sabe a história por onde começou. A gente não precisa se aproveitar de situações como essas para ganhar voto. Voto se ganha ao longo da construção da sua vida política. E olha que eu tenho 4 eleições de vereador. Então, eu não estou aqui para dizer que as coisas são fáceis para quem está no governo. Não é fácil, porque tem que decidir. Agora, que merece ter um critério diferente e ouvir a população, isso merece. Que merece priorizar e comprar uma área de terra para quem precisa de moradia, isso merece. Isso merece. Para concluir, senhor presidente, então dizer que a oposição está usando vocês, ou está sendo oposição à Farroupilha, é nivelar a inteligência e a luta de vocês por baixo, é rebaixar a capacidade de cada um, é rebaixar a família de vocês, que não tem o direito de escolher aonde morar e se adquiriram uma área de terra que tinha todos aqueles equipamentos públicos e que agora não vai ter, é sucumbir, é achar que vocês não têm esse direito. Então eu quero pedir aqui ao líder do governo, que tem sido complacente conosco, para que o secretário no mínimo se retrate das bobagens que falou na rádio.
Não está à altura de quem ocupa um cargo de secretário de um município que nem é Farroupilha. Obrigado. Obrigado, vereador. Só para contextualizar, e agradeço todas as manifestações, o nosso regimento ele tem alguns impedimentos, então os cartazes são muito bem-vindos, qualquer manifestação silenciosa também é bem-vinda, né? Eu sei que no calor a gente se manifesta em si, então eu pediria que a gente, não foi o Jorge que inventou o regimento, né? Mas meio que se manifestasse com cartazes em si. Então, obrigado. Com a palavra, a vereadora Glaci Silvestrin, bancada do PL. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a comunidade que nos prestigia nesta noite, as que nos assistem através das redes sociais, a imprensa aqui presente através do Adamate, TV Serra, Rádio Miriam, o Jerônimo Portolã. Quero saudar também o Tartarotti, né, que já foi vice do prefeito aqui do município, Clarice Baú, o Kleber, a Fernanda, a Rosa Verardo, do pessoal ali do Monte Pascoal e dos Altos da Julieta. Na última sexta-feira estivemos presentes, então, lá para visitar e conhecer a área de terra onde que está programado de sair algum loteamento, né, e realmente foi... eu acho que todos os vereadores que foram lá viram, né, que existem nascentes, que existe uma área lá que tem que ser preservada, né. Eu acredito que ninguém que está aqui porque é contra as moradias, né? Mas também que querem cuidar do meio ambiente e da natureza, né? Eu acho que todos nós, representantes da comunidade, também pensamos dessa forma. Em momento algum penso que cada um de vocês que está aqui porque aqui tem oposição ou situação. Eu acredito que aqui é a casa do povo, onde todos têm direito de liberdade de expressão, de colocar as suas angústias, e nós que estamos aqui como vereadores, porque é uma passagem, aqui a gente está como vereador hoje, amanhã podemos não estar mais, e as decisões do futuro dependem das nossas votações aqui, né? Então é importante esse diálogo de vocês junto ao Legislativo e também junto ao Executivo, é muito importante. Esta vereadora sempre teve como hábito e como conduta de sua vida, seja na família, seja na comunidade, seja no trabalho, seja aqui, enquanto vereadora, sempre dialogar. Eu entendo que, através do diálogo, a gente encontra as melhores soluções para todos os problemas da nossa vida. E por isso que é importante vocês estarem aqui. E é importante a gente ter esse diálogo também com o Executivo. Pelo que eu entendi na reunião que a gente teve junto com o prefeito, é um projeto que ele vem, porque a gente nem sabe se vai vir o dinheiro do governo federal para que isso se concretize, né? Então, é por isso que é importante a gente ter esse diálogo. Se eu não me engano, deve ter alguma reunião já organizada para que vocês possam ter esse diálogo também com o Executivo. Mas dizer também para vocês que eu, como vereadora, estive lá visitando o local, entendi, vi lá que tem nascentes, realmente tem que ser repensado muito bem antes de tomar qualquer decisão. Inclusive, conversando com alguns moradores, muitas vezes a gente nem... Claro que a gente não vai falar do passado, né? Mas não sei nem como foi aprovado um projeto num local de loteamento como lá, porque a gente viu que atrás de algumas moradias tem água lá, né? Se fosse olhar, não poderia nem ter tido aprovado aquele loteamento. Mas, como foi aprovado, hoje a gente tem que pensar daqui para frente. O que a gente pode fazer para solucionar o que está lá e que tem que ser repensado. Então, era isso, senhor presidente. Eu quero dizer que vocês contam comigo, né? A gente vai estar dialogando junto com vocês. E, se puder, eu quero estar junto com vocês também lá no Executivo, para a gente poder conversar junto e encontrar a melhor maneira possível para que ambas as partes fiquem bem. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi, bancada do PDT. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia essa noite.
Quero, em nome aqui da Maria e da Edith, cumprimentar todos que estão na casa hoje, né? O pessoal do bairro Monte Pascoal, também do Altos da Julieta. E quero dizer também que é isso que é importante, vocês estarem aqui, vocês realmente, né, conseguirem colocar quais são as ideias e o que vocês querem ou não querem. Eu quero me somar à fala do vereador Roque, que eu acho que foi muito positiva, e dizer, vereador Roque, que, na verdade, o secretário já foi desmentido, inclusive na rádio, né? Pelos moradores. Os moradores enviaram mensagem dizendo que é mentira, que esse movimento iniciou pelos moradores, que não é da oposição, e mesmo se fosse da oposição, a oposição que muitas vezes está aqui é quem levanta, quem pede vistas, quem pega os projetos e estuda, para realmente dar voz a vocês, dar voz à população, para não dizer amém a todos os projetos que vêm do governo. Então, que bom que tem oposição, que bom que nós estamos aqui, e se viesse da oposição, seria também ótimo. Além disso, eu quero falar também em relação à fala da vereadora Glaci, que ontem também o vereador Davi, ao justificar a retirada do projeto da casa, também comentou sobre isso, que essa vai ser a narrativa do governo. Não se sabe se vão fazer. Não se sabe se vai vir recurso, mas vão votar favorável. É que nem a água, é um cheque em branco que eles querem, que a gente vote aqui nesta casa um cheque em branco do aditivo da Corsã. Então, fiquem muito ligados, que essa é a narrativa que o governo costuma usar nesta casa para justificar as votações. Outra coisa que eu quero também falar, que agora não é sobre esse assunto, que é sobre a questão dos monitores. Né, hoje eu recebi muitas mensagens de mães falando novamente sobre o assunto. Eu sei que o vereador Davi, que é líder do governo, está debruçado também sobre essa pauta, tem conversado com a secretária de Educação sobre isso, mas a gente precisa de uma solução, né, vereador Davi? Então, a gente está em outubro, tem crianças que estão sem monitor desde maio, tem crianças que trocaram 4 vezes monitor, e aqui hoje eu peguei a resolução 04 de 2009, que fala no artigo 12, que as crianças diagnosticadas, elas precisam de monitor que tenha formação mínima em nível médio, na modalidade normal. Então, o município não está cumprindo nem o que fala essa resolução, porque os monitores que a gente tem na escola hoje são alunos do ensino médio. E quem fez essa resolução aqui, quem era o presidente do Conselho Municipal à época? Diego Tormes. Hoje, subsecretário da Educação, hoje secretário adjunto, sei lá, enfim, né, diretor-geral, não é diretor-geral, acho. E, enfim, hoje está lá também representando o governo num cargo político, porque esse cargo é político, e não está cumprindo o que ele mesmo, então, colocou aqui enquanto resolução, à época que estava à frente do Conselho. Lamentável. No meu próximo espaço vou falar um pouco mais sobre isso. Obrigada. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Silonei Monteiro, bancada do MDB. Boa noite, presidente, caros colegas vereadores, a população que manifesta aqui seu direito é válido. Então, algo que poderíamos mudar aqui nesse regimento interno são esses tipos de manifestações, aplausos ou vaias, que é feito por vocês. Isso aí seria bem-vindo, né? É algo que eu gostaria muito que pudesse ser mudado. Como líder de bancada do MDB, quero salientar aqui que a bancada esteve recentemente no loteamento Altos do Julieta, com os moradores aí, pelo Kleber, juntamente com o Kleber e o Adriano, onde podemos conhecer o local, aí, observar as possíveis nascentes e compreender melhor a realidade do bairro. Levamos essa pauta até o Executivo e justamente por isso o projeto foi retirado da discussão desta noite, para que possamos em conjunto aí com o Executivo avaliar a situação desta área, esclarecer todas as dúvidas e assim contribuir para que o debate ocorra com responsabilidade para que possamos tomar a melhor decisão possível. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição do líder de bancada. Com a palavra, o vereador Davi André de Almeida, bancada do PP. Eu faço a minha fala direcionada à população aqui presente. E eu quero dizer parabéns para vocês que estão aqui na Casa Legislativa manifestando esse desejo, né? E a gente lê nos cartazes aqui, preservação, praça, né? E isso é direito de vocês e tem que buscar. E quero dizer para vocês o seguinte, ninguém aqui está construindo uma narrativa. Nós estamos construindo algo juntos aqui. Nós não estamos falando que o recurso de repente virá ou não virá. Nós paramos tudo para ouvir a população. Tanto é que na semana passada,
nós pedimos que o projeto não entrasse em votação, até que nós pudéssemos ter, e eu recebi hoje à tarde, recebi aqui o laudo, recebi aqui a licença para nós podermos analisar tudo isso. Recebi aqui um dos projetos, amanhã quero me apoderar dos outros projetos, que contempla aqui a praça lá no Alto da Julieta, que vai conservar a área de 100 metros das nascentes. Só que isso tudo não é porque nós temos uma narrativa. Isso tudo é porque nós temos trabalho. E nós trabalhamos pela população. E o Executivo está disposto a ouvi-los. Esta é a palavra que eu trago para todos vocês. Hoje eu estive em ligação com o prefeito. E o Executivo, como sempre esteve, vai estar dialogando com todos vocês. E nós vamos trazer aqui uma resposta para as famílias de vocês. Para os filhos de vocês, que merecem a praça. Que merecem, vocês investiram. O loteador disse que teria praça. Eu até falei para o Adriano, para o Kleber, que lá não contempla um posto de saúde, porque precisa ter um posto 3.000 pessoas numa área. Não contempla uma escola, mas a área de lazer, a praça que vocês reivindicam, nós precisamos lutar pelos ideais de vocês. Nós fomos eleitos por vocês e somos representantes, independente. Eu quero dizer para vocês, hoje eu sou líder de governo, mas vou trabalhar pela comunidade, pelos interesses do povo. Eu não fui eleito aqui para trabalhar por interesses de pessoas que às vezes querem defender interesses pessoais. Eu estou aqui pela população sem narrativa. Eu estou aqui por interesse da nossa população e vou continuar trabalhando. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Está encerrado o espaço de liderança. Passamos ao espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de até 2 minutos para falar de ações do seu gabinete ou assunto de interesse coletivo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgart. Bom, vou usar esse espaço, então. Primeiro, quero cumprimentar mais uma vez os moradores, moradoras. Um cumprimento especial a Neuza Moro, uma batalhadora incansável, lá do bairro Monte Pascoal, uma liderança nata. Obrigado que vocês estão aqui. Bom, primeiro, sobre a fala do secretário de Obras, é lamentável. Toda vez que tem alguma coisa que ele não concorda, quando ele escuta o contraditório, parece uma criança mimada, dá um pitizinho. E digo o seguinte, sai da Secretaria de Obras e vem aqui olhar no olho das pessoas e falar isso. Vem aqui olhar e dizer se é politicagem. Vem aqui olhar para vocês e dizer se isso aqui é contra a população, é contra a cidade. Porque sempre foge. É fácil ficar cômodo um cantinho lá na Secretaria de Obras e ter a caneta e dizer sim ou não. Quero ver, debater, olhar no olho das pessoas e representá-las. Com a água não é diferente. Grita e esperneia, mas quando chega a hora do debate, cadê? Na rádio é um leão, fora disso um gatinho. Vem aqui, vem para a Farroupilha Real, sai do gabinete e vem olhar para as pessoas. E a gente vai seguir dialogando. Que bom que o vereador traz respostas, espero que ele nos compartilhe, porque a gente tem que também saber, de fato, e é importante que vocês continuem acompanhando os debates, sigam mobilizados, e parabéns por vocês terem iniciado. Como disse a vereadora Fran, se tivesse sido a oposição, tivesse levantado, é legítimo. Os movimentos são políticos e é assim que tem que ser feito, debater. E essa é a casa do povo. A casa do povo não é a casa para fechar a porta, não é a casa para simplesmente dizer amém. É para ouvir quem colocou os representantes. Então, obrigado que vocês estão aqui, nós vamos seguir junto até o fim, por uma qualidade de vida, por uma moradia digna e, claro, pela preservação das nascentes. A água é nossa e nós vamos lutar até o final. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Fernanda Correia. Obrigado, senhor presidente. Eu quero dizer que, nesse momento, eu me somo aos colegas vereadores da oposição, porque é lamentável a fala do secretário na rádio, quando ele fala, né, usa a narrativa realmente, que os vereadores da oposição são contra as moradias.
E eu quero dizer aqui que nós não somos contra as moradias. A gente é sempre a favor, e é o que nós sempre levantamos aqui, do diálogo com a população, com vocês, além do estudo técnico. Cada vez que o município tem uma obra ou algum projeto a se fazer, que é a questão, né, de vocês, do Altos da Julieta, do Monte Pascoal, onde tem essa reivindicação, e é importante a presença de vocês aqui, a manifestação, porque, por vezes, nós da oposição, como é muito falado na imprensa, a gente reclama aqui ou fala blasfemas. Eu sempre digo, nós somos repetitivos aqui, porque a gente cobra o arroz e o feijão nessa cidade. E o arroz e o feijão dessa cidade é exatamente a reivindicação de vocês que estão aqui. E a importância de vocês estarem aqui e acompanhar é vocês enxergarem com os olhos de vocês a defesa e a luta que nós fizemos. Tá? Então, eu espero mesmo que o secretário ele cuide da pasta dele, ao invés de dar entrevista, colega Roque, cuidando de outra pasta, porque quando ele diz que ele executa obras lá, né, que tem que se concluir os projetos, ele não está fazendo nada mais que a obrigação dele quando se faz uma obra. Porque é obrigatório executar lá a parte da infraestrutura, que foi o que aconteceu com a Casa é Sua. Que foi construído no bairro Cruzeiro, que é um projeto bem de antes dessa administração, que começou com o Stedley e foi passando e só foi executado agora, entregue agora. Tá? E a parte da infraestrutura não é nada mais que uma obrigação da Secretaria de Obras. E quando ele vai e fala que, falando pela pasta de habitação, que ele não é nem o secretário, usando a narrativa que nós somos contras, que bom que a gente levanta essas questões aqui e a gente consegue ter debate nessa casa. Porque se não tivesse os nossos questionamentos, não teria debate. Então, eu deixo registrado aqui, né, que eu me somo à fala de vocês e que nós estamos aqui realmente para atender as demandas e procurar lutar pelo que vocês nos trazem a esta Casa Legislativa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Davi. Vereadora Fran, quero me somar aqui à tua fala sobre os monitores, e eu vejo que essa cobrança ela é muito devida, né? E quero te dizer que hoje à tarde, em conversa com o prefeito municipal, eu havia já conversado com ele e ele me colocou que está analisando esse tema, que nos próximos dias, inclusive, vai fazer uma fala específica sobre esse tema, e eu quero te dizer que quero compartilhar contigo, né, das informações para que a gente possa trabalhar esse tema para o início do ano letivo ser melhor que os anteriores, né? E que a gente possa ter aí os monitores para as nossas crianças, porque é muito importante que a gente tenha os professores, tenha os monitores, e que tenha os monitores com qualificação, com treinamento, né? E que a gente daqui a pouco possa fazer acredito, até uma antecipação, né, de treinar, porque já receber as crianças, né, a gente sabe que, e tu muito mais, né, vereadora Fran, que a adaptação se adapta com o monitor, não deu certo. Troca já causa algumas coisas, né? Então, eu acho que é um tema importante que a gente precisa debater, e pode ter certeza que eu vou levar novamente ao Executivo, mas hoje nós falamos, daqui a alguns dias o prefeito me colocou que nós vamos debater esse tema, então quero só deixar aqui registrado na casa também. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Todos, boa noite, presidente, boa noite, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, todas as pessoas que estão aqui presentes neste momento. E não vou nomear ninguém, porque eu conheço muita gente que está aqui, então não vou nomear ninguém. Mas eu quero dizer que nessas pessoas eu vejo muitos rostos conhecidos, mas muito conhecido, né? E que eu sinto orgulho de ver esse pessoal lutando educadamente pelo que acha certo. Eu quero me somar às palavras do vereador Davi, mas eu quero dizer o seguinte:
eu vejo aqui um casal que eu conheço há muitos anos, o casal Spinelli. E eles dizem, queremos uma praça, não mais abandono. Eu posso dizer a vocês que nem tudo que é solicitado nós conseguimos ajudar. Mas aquilo que eu consegui, eu vou atrás. E a praça certamente vai ser uma das minhas bandeiras aqui para frente. A praça para vocês. Eu quero dizer também que, vereadora Fran, eu já conversei algumas vezes, não vou dizer quantas vezes, porque, enfim, já conversei algumas vezes com o prefeito sobre os monitores. Tá? E eu quero te dizer que existe uma luz neste final de túnel e que em breve nós vamos solucionar este problema. Tá? E, mais uma vez, vocês estão de parabéns por essa manifestação. Obrigado, senhora. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Roque Severino. Senhor presidente, eu queria só fazer apenas para nós compreender aqui como é que funciona o processo aqui na Câmara, tá? O prefeito encaminhou um projeto de lei para cá, certo? Então, se ele mandou para cá e vocês não sabiam, é porque não ouviu vocês. Tá? Essa fala de dizer que vamos ouvir, ela é meia verdade. Não é mentira, mas também não é tão verdade assim, porque senão ele podia ter ouvido vocês, ter construído uma ideia e tal, e depois mandar para cá, dizer, olha, já teve assembleia com os moradores do bairro Monte Pascoal, do Altos da Julieta, etc. e tal. Essa etapa não teve. Agora os vereadores, provocados por vocês, estão dando o máximo aqui para tentar buscar do governo uma prosa com vocês, um diálogo, certo? E construir esse caminho. O vereador Davi, a mando do governo, pediu para retirar o projeto de pauta. Significa que ele foi retirado? Não. Só não está na pauta aqui para votar. Então, né, Renato Tartarotti, nosso ex-vice-prefeito, esse projeto vai ali convencer, talvez, os vereadores, talvez imaginar que vocês dêem uma parada, dêem uma recuada, depois ele volta à pauta. Eu não sei quais são os documentos que o vereador tem aqui. Nós depois vamos tomar conhecimento para ver o que dizem esses documentos. Temos que cuidar que essa estrada talvez nos leve para um lugar ruim depois lá na frente. A estrada pode ser boa, mas quando chega lá o local é ruim. Já tem uma frase que diz o seguinte: o diabo não pode mudar o inferno, mas pode fazer uma boa estrada para você chegar lá. Esperamos que não seja isso. Nós queremos muito defender o projeto da habitação, mas queremos também garantir esses direitos constitucionais que cada cidadão tem. Então, parabéns pela luta de vocês e contem conosco. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Obrigado, presidente. Eu vou continuar falando sobre o assunto que eu estava me manifestando antes, sobre os monitores, e aqui o vereador Davi traz essa informação, né, e a vereadora Eleonora também, de que o prefeito está pensando sobre isso. E que bom, eu fico feliz, porque, na verdade, eles tiveram 4 anos já de governo, enquanto o prefeito Jonas foi vice, não pensou sobre isso agora, enquanto prefeito. Então, que bom que neste primeiro ano, desde janeiro, acredito, a primeira sessão, se eu não me engano, da MAT. A primeira sessão que nós tivemos, qual foi a primeira coisa que eu levei à tribuna? Monitores nas escolas. Porque as famílias atípicas estão cansadas de não ter monitor para os filhos estarem incluídos na sala de aula. E hoje, a escola Teotônio Vilela, no turno da tarde, de 7 monitores, eles estavam com 3 só. E o que acontece quando os monitores faltam? As crianças se desestabilizam, né? Gera crise. A prof de AE que tinha atendimentos não tem como fazer atendimentos, ela tem que ir atender esses alunos. Um monitor que muitas vezes, que não pensem que é um monitor por criança, gente. É um monitor muitas vezes para 5, 6 crianças, que não dão conta, que são alunos de ensino médio,
que não têm trato muitas vezes, que não têm conhecimento sobre infância. São essas pessoas que estão lá, porque o poder público não tem a capacidade de colocar pessoas capacitadas. E aqui o nosso mandato briga muito por isso, tem trabalhado muito em relação a isso e pediu capacitação, capacitação, capacitação. Foi feita a capacitação esse ano, mas não teve continuidade. Então, essa, vereador Davi, também é um pedido, que não basta a gente colocar monitores. A capacitação tem que ser contínua. Porque a gente sabe que tem rotatividade, mas também porque as pessoas precisam aprender coisas novas, né? E todos os dias, com criança, a gente sabe que a gente aprende coisa nova. Então, eu quero deixar aqui a minha manifestação e também quero convidar o prefeito Jonas e a secretária Flávia para que passem um dia, uma tarde, com um monitor, com uma criança típica dentro de uma sala, que aí eu acho que depois disso eles vão entender por que a gente cobra tanto. Obrigado. Obrigado, vereadora Franciele. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Silonei Monteiro. Como diretor do Departamento de Esporte, quando eu cumpri meu mandato por 4 anos, fui responsável por 10 academias de ginástica ao ar livre, e justamente no Monte Pascoal me deparei com a falta de um local de lazer, né, no bairro Monte Pascoal. Então, estarei sim cobrando do governo para que o bairro tenha um espaço de lazer, e ao mesmo tempo vejo que o governo tem também trabalhado pelo bairro Monte Pascoal, né? A gente vê lá o bairro, eu resido no bairro Cinquentenário, que é um bairro já bem antigo também, e no meu bairro não tem asfalto hoje, né? E eu vejo que o bairro Monte Pascoal ali, a maioria das ruas são asfaltadas, né? O governo trabalhou para isso também, né? Algumas reivindicações dos moradores do bairro. O governo foi bem transparente e fez esse aporte, né? A gente vê, tem uma creche no bairro, uma contraturno também, que leva o nome do Zanfeliz. Tem uma escadaria nova que foi feita lá no bairro Monte Pascoal também, né? Que traz da parte alta do bairro lá para a rua que dá encontro à Alvorada. Então, e vamos brigar por mais esse espaço também, né, de lazer, para que o bairro Monte Pascoal tenha também ali um local que a gente acha muito importante para a recreação aí da comunidade e um tempo de lazer também. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Silonei. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, então está encerrado o espaço de explicação pessoal. Espaço deste presidente pelo tempo de até 5 minutos para avisos e informações. Eu quero aqui agradecer a presença de todos os senhores, né? É importante os movimentos, as manifestações. Também quero aqui saudar mais alguns que eu não consegui, o próprio Kleber, o Adriano, o Laírton, o próprio Marcelo, né? Em seus nomes, se sintam todos citados, por favor. E todas as manifestações são importantes. Eu acho que é importante também dizer, né, colegas vereadores, que este movimento, ele se deu em função de movimento da comunidade, dos moradores que perceberam em si uma notificação, uma informação na rádio de uma audiência pública que foi realizada aqui, e aí, a partir disso, houve este movimento. Então, que bom que vocês estão se movimentando e nós estamos aqui também para ouvi-los, tendo em vista que nós, a grande maioria dos vereadores, estiveram em loco lá para também se colocar ao lado e entender toda a situação. Uma outra questão importante, quero aqui também agradecer a cada vereador pelas contribuições. Eu acho que, além das manifestações, as pontuações, as falas de cada um são importantes, né? Elas contribuem para que o debate e o bom debate tenha êxito e avance. Eu acho que é bem importante isso. E, além disso, né, quero usar o meu espaço para convidar os senhores, a população. Amanhã, 18 horas, teremos aqui, nesta casa, uma audiência pública para tratar do projeto de lei do Poder Executivo número 31 de 2025, que dispõe sobre a não incidência de contribuição de 4 vias do nosso município. O que quer dizer isso? São 4 ruas que são áreas próximas
ao projeto A Casa é Sua, que receberão benfeitorias ou pavimentação em si, sem a contribuição dos moradores. Então, estão convidados amanhã, 18 horas, aqui. Também os senhores vereadores estão convidados. Também quero aqui informar que na segunda-feira teremos nesta casa uma sessão solene, aonde receberá a outorga de título de cidadão emérito de Farroupilha o senhor João Fernando Silvestrin. Conforme acordado, nós seremos representados e quem usará a palavra será o vereador proponente, né, da bancada proponente, o vereador Roque Sevenini, que representará a nossa casa em si. Então, segunda-feira, sessão solene. Obrigado novamente à rádio, a todos que nos questionam e também contribuem para o engrandecimento deste poder legislativo. Nada mais a ser tratado, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.